A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você a fé, o amor, o conhecimento da vontade de Deus. E são coisas que podem nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. Algumas verdades que nós não podemos nos desviar delas. E eu tenho visto muitas vezes na minha própria vida momentos em que eu me encontro longe dos propósitos do Senhor e que eu preciso me arrepender, voltar consciente, racionalmente, dando culto a Deus, sabendo qual é a vontade dele. E é necessário nós vigiarmos, porque nós somos bombardeados com muitas coisas e nós não conseguimos permanecer em espírito todo o tempo, embora a palavra de Deus nos oriente a andar em espírito em todo o tempo. Então, nesse mundo em que nós estamos vivendo, nós temos que manter um foco bem claro na nossa mente, no nosso coração. Primeira coisa delas é que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é o autor da nossa salvação. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Mas invisível, mas tão presente. Um Deus criador de todas as coisas e o principal para nós que estamos nesse mundo, que também somos criaturas de Deus. O Senhor é o nosso cabeça, o cabeça da igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Nós precisamos colocar para dentro de nós, nosso coração, essa verdade. Porque no mundo de hoje muitas coisas estão tentando destronizar Cristo do nosso coração e por vezes nós pecamos, erramos, nos afastamos, permitindo que outras coisas dominem a nossa mente e o nosso coração. Então, eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe no meu coração. Eu sou serva de Deus pela fé, né? Fé nesse Deus que me deu vida, me trouxe a esse mundo, e pela vontade dele, eu busco andar na fé nele e orar por todos os santos irmãos fiéis em Cristo. Eu tenho uma vida que eu gosto de viver na prática, pelo menos dentro daquilo que o Senhor já trabalhou para dentro do meu coração como verdade. Eu sei que há níveis espirituais e cada um de nós nos encontramos em determinado nível, mas eu quero dizer a você que parou para ouvir essa mensagem, primeiro que é um imenso prazer e alegria no meu coração que eu compartilho as mensagens com vocês. E eu sei que quem para ouvir a mensagem de Deus é porque ama a Deus, porque está buscando algo de Deus, está necessitando de Deus. Então eu não canso de declarar, ainda que sofro perseguições, e pasme, eu não sou nada nem ninguém, mas as perseguições realmente elas vêm quando nós determinamos no nosso coração a trilhar um caminho com o nosso Senhor. E por parte de alguns eu já tenho sentido resistências, oposições, né, algumas perseguições espirituais, mas
eu continuo declarando que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da minha fé, da minha redenção, da sua fé, da sua redenção, e nenhum outro mais. Nós não podemos deixar outra coisa ou alguém ocupar o lugar que é só dele no nosso coração. Porque ele é a verdadeira imagem do Deus vivo e ele é presente, tão presente como nenhum outro pode ser presente em nós, porque ele está em nós, ele habita em nós, ele é o nosso cabeça e não importa, ele é o cabeça da sua igreja, ele pagou um preço altíssimo por cada um dos seus, não importa se sejam adultos, mulheres, crianças, anciões, não importa, o fato é que todo aquele que foi nascido de novo, recriado pela fé, ele ouviu a pregação, assim como eu um dia, como você um dia ouviu e creu. Ele é o Senhor. Essa palavra como semente entrou em nosso coração e a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. Então foi gerada em nós uma semente de uma nova vida. E ninguém, além dele, pode ser o nosso cabeça. Então nós devemos honrar os nossos irmãos, sim, nós devemos valorizar aqueles que também pela fé sofrem e lutam para edificar o corpo de Cristo, para fazer a sua parte, para cooperar com o Senhor, sim, mas o lugar que pertence ao Senhor, só a Ele que nós devemos dar a honra e a glória. E se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você também, que te concedeu a remissão do seu pecado e te reconciliou com o Pai Celestial, eu creio que você deve imaginar o tamanho sofrimento do nosso Senhor por nós. Então, nós não podemos afastar Deus da nossa vida para colocar o mundo ou aquilo que é consciência para os nossos olhos ou desejos para a nossa carne em primeiro lugar. Nós devemos dar lugar ao nosso Senhor. E Cristo é o cabeça da igreja. Fora isso, Satanás muitas vezes pode ter a forma até mesmo de um homem que tem anseios ou desejo, ou mesmo de boa mente, tenta, sem maldade, tenta e nos tira do propósito que Deus quer para nós. Então, a palavra que eu quero trazer para você nessa manhã diz respeito a isso. Às vezes nós temos pessoas chegadas a nós, perto de nós, porque os distantes não têm essa força para fazer isso. Mas tem boas intenções porque nos ama, mas por falta de conhecer os propósitos de Deus para nós, por falta de não conhecer as Escrituras, por falta de conhecimento de Deus, quer e nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Que Deus tem para mim, que tem para você. Ninguém nasce nesse mundo sem um propósito, sem uma missão. E nós precisamos orar para que o Senhor nos guarde em seu santo amor, para nós permanecermos na vontade dEle, dentro dos seus propósitos, dentro da sua vontade. E para isso nós precisamos ter discernimento espiritual e não podemos deixar-nos levar e acabar saindo da vontade de Deus para nossas vidas. Talvez você esteja em dúvida ou esteja sendo tentado a sair de um propósito de Deus para a sua vida.
Então, saiba que antes de dar qualquer passo, eu oriento que você busque a palavra de Deus, que você busque uma resposta de Deus, que mantenha seus olhos e seus ouvidos atentos para ouvir, receber a resposta de Deus para a sua vida. E se preciso for, peça confirmação por causa da nossa própria fraqueza. Muitas vezes nós temos que pedir confirmação da parte de Deus, porque Deus tem uma missão, Deus tem um propósito para nós, e nós não podemos nos mover sem permissão divina. Nós devemos nos mover por aquele que nos colocou nesse mundo para nós fazermos a vontade dele. Jesus também tinha uma missão. Veja que é um perigo nós desviarmos da vontade do Senhor, mas Jesus passou por essa tentação. Ele passou por esse perigo. Ele tinha a sua missão. E Pedro, tem uma passagem que Pedro, apesar de amar o mestre, ele não tinha ganhado uma visão celestial ainda do propósito que o Pai tinha acerca do filho dele na terra. E diante de um perigo que o mestre corria, porque o seu desejo era voltar para Jerusalém, Pedro, ele se opôs no caminho de Jesus e tentou persuadir Jesus a não ir para Jerusalém. E nós vemos isso, e eu peço que, se possível, você abra as suas escrituras na hora que você puder para meditar nessa passagem, como nós podemos também sofrer esse tipo de tentação e podemos cair se não tivermos conscientes do propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Então, cada um de nós somos responsáveis, devemos ser responsáveis. Em Mateus 16, no capítulo 13, até o versículo 23, conta para nós essa passagem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então,
Então, meu amado, nós temos aqui diante de nós uma passagem muito interessante de uma tentação que Jesus sofreu com aqueles que estavam em volta dele, que eram seus discípulos, que o amavam, que queriam bem, que eram irmãos, né, na fé. Mas nem sempre, amados, nós às vezes nos posicionamos conforme a vontade de Deus. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de nós buscarmos ouvir do Senhor uma direção, um caminho que devemos tomar ou algum conselho que devemos dar para alguém. Muitas vezes nós podemos errar e pecar contra o nosso próximo, contra Deus e desviar pessoas dos seus propósitos diante do Senhor. Jesus, ele estava na Cesareia de Filipe e ali, diante da questão do Senhor conhecer no coração deles, acerca dele mesmo, Pedro teve uma revelação do Pai, uma revelação que veio de Deus para ele, que Cristo era o Filho de Deus. E Deus, ali nesse momento, o fez saber, de tal maneira que Jesus disse a ele que ele era um bem-aventurado, porque tinha uma visão celestial. Mas acontece, amados, que logo em seguida esse mesmo Pedro, bem-aventurado, que estava dentro da verdade, do propósito do Senhor, por causa de um sentimento humano, por causa de um coração que estava desviado do propósito, por causa de um coração que tinha a sua compaixão humana, ele persuadiu Jesus a não descer, a não ir para Jerusalém, aliás, não subir para Jerusalém. Porque, amado, o coração de Pedro não era ruim. Humanamente falando, ele disse: Senhor, tem compaixão de ti. Ninguém pede compaixão por alguém ou alguém se não ama essa pessoa, se não tem sentimentos por ela. E falou para Jesus acerca daquilo que ele deveria padecer e até mesmo morrer, né, por nós, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Pedro falou: de modo nenhum te acontecerá isso. Amados, e naquele mesmo momento, o mesmo Senhor, o mesmo Mestre que elogiou ele no momento e disse que ele era um bem-aventurado, disse para ele: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, quer dizer, que está se opondo, que não cogita, não entende a missão que eu vim fazer nessa terra, a missão para o qual o Pai me trouxe a essa vida. Então, amado, eu vejo que às vezes até mesmo um líder piedoso ou uma pessoa piedosa, ela pode errar em decidir a vida das suas ovelhas, ou decidir a vida de alguém da sua família. Nós vimos que a expressão que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, é uma frase dita pelo próprio Senhor, e a frase significa uma repreensão àquele propósito que estava no coração de Pedro. Ainda que fosse bom, estava desviando ele do propósito divino. Ele estava pensando como homem, ele estava pensando nos termos humanos e não nos termos de Deus. Então, é muito importante para nós ouvirmos a voz do Senhor antes de aconselhar, ouvirmos a Deus de antemão,
orarmos de fato para conhecermos o propósito e a vontade de Deus para aquela vida, antes de nós desviarmos ela do seu caminho. Porque, amados, Deus tem um plano para cada um de nós. E pode ser que o plano de Deus para a minha vida não seja igual para a tua vida. E o plano, às vezes, de um bom amigo, de um bom conselheiro, é ser bom, mas não ser o conselho que Deus quer para você, por causa dos propósitos que Ele tem para você. Então, nós precisamos em tudo buscar conselhos da parte do Senhor. É claro que a Bíblia diz que na sabedoria de termos muitos conselhos, quer dizer, buscarmos várias opiniões, nós podemos vencer uma guerra, uma batalha. Mas nunca, amados, sem orarmos para discernirmos qual é o melhor caminho e aquele que Deus quer nos dar. Porque o importante é nós termos paz no nosso coração e seguirmos o Senhor na nossa vida. E Pedro, naquele momento, ele estava se colocando como um obstáculo, como um opositor, como Satanás, assim como Cristo mesmo abriu a sua boca e disse a ele: para trás de mim, Satanás. Então, nós vemos essa passagem em Mateus, mas ela também está em Marcos. Em ambas as passagens, Jesus, ele tinha acabado de anunciar que ele precisaria, era uma necessidade, era uma missão dele, sofrer e morrer por uma causa justa, uma causa muito importante para o reino de Deus. Mas Pedro não olhava para o reino de Deus que estava sendo introduzido na terra. E a preocupação dele por Jesus era pessoal. Não era uma visão do reino, não era uma visão celestial. Então, isso significa que naquele momento, ou em qualquer momento que nós encontramos alguém que se opõe ao nosso caminho, que não esteja vendo os propósitos do reino de Deus, e que não está tendo a visão do reino de Deus, mas apenas uma visão pessoal, ou religiosa, ou naquilo da sua pequena mente, sabedoria, ele quer conduzir uma situação ou a sua própria vida ou a vida de pessoas. Nós temos que ter o cuidado de orarmos a Deus e não seguirmos a homem, mas seguirmos a Cristo, que é o nosso cabeça. Todos os discípulos do Senhor, todos os apóstolos do Senhor, de antemão, sabia que padeceriam perseguições. Jesus, ele avisou isso. E ele disse para os seus discípulos, na verdade, vós chorareis e vos lamentareis. Mas o Senhor falou, olha, eu venci o mundo, mostrando para eles que havia um caminho de esperança no meio do sofrimento, no meio da lamentação, no meio daquela prova ardente, no meio da situação que eles iam padecer, sofrer e até morrer. Jesus falou, eu venci o mundo, eu vivi, sobrevivi à morte, e vocês, pela fé, ainda que morram, viverão também. Então Jesus ali, ele trouxe que nós devemos agir como instrumento divino na terra. A igreja, na sua maturidade, ela já tem esse entendimento que ela deve agir e deve
permitir que Deus o use como um instrumento na terra e ele não seja o instrumento da carne ou do homem ou da limitação da visão terrena, muitas vezes até mesmo diabólica, nesse mundo, preferindo agradar a homens do que agradar a Deus. Então, amados, a verdadeira fé é quando nós somos guiados pelo Senhor e nós seguimos a Cristo como nosso mestre e o nosso Senhor. E nós não permitimos ninguém ocupar o lugar dele na nossa vida. Nós devemos amar a todos sem distinção. Nós devemos ter um caminho na nossa vida que honre o Senhor. Mas nós não podemos esquecer que nós pertencemos a Cristo e Ele é que pagou um alto preço pela nossa vida e nós pertencemos a Ele, nós somos servos de Cristo. Pela fé nós devemos continuar nesse posicionamento, servos de Cristo. Então, diante dessa verdade, nós não podemos permitir interferências nos propósitos de Deus para nós. Nós devemos vencer esse mundo, assim como Jesus venceu a todas as tentações que ele passou. É certo que nós não somos perfeitos e não venceremos todas as provas, as lutas, as circunstâncias, mas nós devemos lutar por essa fé. Nós devemos caminhar de fé em fé, de glória em glória, até nós chegarmos a Cristo. Nós chegarmos à perfeição, né? A maturidade, a estatura de varão perfeito. Nós precisamos de não somente olhar pela nossa vida, mas como igreja nós precisamos orar uns pelos outros. Orar e nos preocuparmos com a igreja, né? Então nós devemos orar por todos os santos, por todos aqueles que nasceram de novo, faz parte do corpo de Cristo e que tenham o Senhor Jesus Cristo, ou que tenham o Senhor Jesus Cristo de fato como seu cabeça, e que caminhem discernindo os espíritos, porque nem sempre aquele que é nosso mestre na terra, aquele que nos ensina, ou aquele que está junto de nós, no caminho, ou até mesmo na nossa casa, na nossa família, pode estar agindo em algum momento como Pedro agiu com Jesus. Então, amados, para que nós não sejamos impedidos ou nos deixemos levar por esse tipo de tentação, nós devemos estar em constante oração e comunhão com o nosso Senhor. E essa então é o propósito que dessa passagem, dessa mensagem que Deus trouxe no meu coração, que muitos que estão sendo introduzidos para a vida da igreja estão fora da posição real que deve estar. Nós temos que estar unidos, nós temos que nos reunir, nós temos que obedecer, mas nós temos que orar para discernir se o nosso posicionamento está de acordo com a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida em particular. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Ninguém nasceu sem uma missão, sem um propósito. Ninguém vai sair desse mundo sem ter que prestar contas dessa vida a Deus. Então, amado, peça ao Senhor que te dê discernimento, que te dê forças
para que você não se deixe levar, mas que você realmente caminhe com segurança e firme dentro da vontade de Deus para você. Não permita, mesmo as pessoas que te amam com um propósito bom, vença a direção que Cristo está dando no seu coração para você seguir. Viva a missão que Deus te dá, que Deus coloca no seu coração. Tenha um viver dentro do propósito, porque para isso você nasceu. Jesus tinha essa missão e não se desviou dela. Nós devemos aprender com o nosso mestre a não permitir que nada nem ninguém nos tire do nosso propósito, ainda que venhamos a passar perseguição. E eu creio que todos aqueles que estão em volta de nós, não tem de nós que eu digo, daqueles que nasceram de novo e têm uma vida dentro de si, que sabe que é a pessoa de Deus dentro dela, que a está chamando, que a está conduzindo, que ela deve seguir. Ninguém é sozinho nessa vida, todo mundo tem suas famílias, seus familiares, pessoas conectadas, mas nós devemos permanecer no caminho que Deus nos chama, sabendo que o Senhor cuida dos nossos e que Ele nos faz ser luz na terra, faz nós ser sal na terra. E se nós estivermos no bom caminho que o Senhor nos deu para trilhar, com certeza aqueles que estão em nossa volta vão enxergar Cristo em nós e a vontade de Deus em nós, porque o Senhor, Ele nos fez uma promessa: se creres, serás salvo tu e a tua casa. Crer significa, de fato, tomar atitudes e dar passos de fé, na qual o Senhor nos chama para viver. Amém? Então, eu quero deixar aqui essa palavra. Quero pedir também orações para a minha vida, porque não é fácil servir a Deus dentro dos propósitos que Deus trabalha no nosso coração. E muitos querem nos fazer conformar a imagem deles, a semelhança deles, do conceito deles, da instituição deles, mas nós temos que entender, todos são amados do Senhor, mas Deus tem um plano para mim e para você e para cada um de nós. E nós devemos seguir os planos de Deus para a nossa vida. Amém, meu amado? Então vamos orar? Deixe-me orar por você e peço que me ajude nesse trabalho que o Senhor me deu para fazer. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, me fortaleça no YouTube, deixe seu like. Se você ouviu essa mensagem, gostou, deixa o seu amém, esse é muito importante. E se possível, eu sei que e não te custa nada, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão precisando de ouvir exatamente essa mensagem que Deus me usou para liberar nessa manhã. Então compartilhe esse vídeo, é muito importante. Amém? Quem sabe não tem no caminho alguém sofrendo interferências e que pode trazer a ela grandes prejuízos na sua vida diante do Senhor. Ela precisa de ouvir e ver que Jesus padeceu essas tentações, mas deve ser fiel ao propósito de Deus, aos planos que Deus tem para ela. Amém, meu amado? Então vamos orar. Pai nosso que estás nos céus e também dentro do nosso coração, oro para que o Senhor nos dê, Senhor,
para mim e para essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem, o Senhor nos dê um profundo entendimento. Precisamos, ó Deus, ser levados ao entendimento mais profundo. Senhor, nós precisamos entender melhor o que são as boas novas e a sua plena expressão em nossas vidas. Muitos estavam aprisionados quando Jesus esteve na terra, nos seus conceitos, na sua religiosidade, e o Senhor veio trazer boas novas, uma proposta de libertação para cumprir o desejo do Pai em suas vidas. De tal maneira nós pedimos, Senhor, essa ajuda, esse maior entendimento, que nosso crescimento espiritual esteja envolvido a conhecer a Ti, Senhor, e os seus propósitos, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos discernimento. Senhor, dá discernimento para a Tua igreja, Senhor, que foi comprada pelo Teu sangue, que está aliançada, Senhor, e faz parte do Teu corpo na terra. Dá essa visão, Senhor, e que os Teus propósitos sejam vistos cada vez mais e cada vez mais nitidamente por cada um daqueles que são chamados por Ti. Também eu peço, Senhor, que nos dê uma compreensão mais clara e profunda da verdade, da conduta que agrada ao Senhor. Permita, meu Deus, que a nossa conduta, nas palavras, nas ações, nas atitudes, nosso mover, nosso viver, nossos passos, Senhor, possa agradar o Senhor e nós possamos ser luz e conhecermos melhor a Tua vontade. Dessa forma, poderemos desenvolver como cristãos a nós mesmos e termos resistência e paciência, Senhor, para suportar o mal, suportar, Senhor, provações, suportar perseguições espirituais ou daqueles que estão, Senhor, à nossa volta, aqueles que são conectados conosco. De alguma forma, Senhor, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor nos coloque em liberdade, nos dá força, Senhor, para seguirmos a Tua vontade. Oro, Senhor, por nós e pela nossa casa, pela casa, Senhor, de toda pessoa que parar para ouvir essa mensagem. Senhor, toque-nos com a Sua boa mão e poder. Toque nossos cônjuges, nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, toda a nossa família. Toque em todas as pessoas que estão conectadas às nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a orar fielmente pelo nosso próximo, segundo seus propósitos e para a vida de cada um deles, para que tenham a liberdade em Ti, para fazer a Tua vontade através de suas vidas. Conhecendo a Ti ou não, Senhor, nós oramos. Conhecendo ou não, nós oramos por toda a família na terra, por todas as nações. Oramos por todos aqueles que nasceram de novo e por aqueles que estão perdidos no mundo, necessitando buscar, Senhor, a Ti. Oramos, intercedemos, que venha o Teu reino e governo, Senhor, a essa terra. Que venha, Senhor Deus, os Teus propósitos, faça e cumpra em nós a Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, ela é agradável e perfeita, e seus pensamentos a respeito de cada um de nós são mais elevados do que os nossos próprios pensamentos. Peço, meu Pai, que nos ajude a compreender o que o Senhor quer que façamos para ganharmos sabedoria espiritual, para que possamos honrá-lo e agradá-lo e produzir todo tipo de bom fruto que estiver ao nosso alcance. Eu oro, Senhor, para que todas as pessoas aprendam a conhecer o Senhor cada vez mais e melhor. Fortaleça, Senhor, a cada um de nós, a cada um, Senhor, que está comigo nesse momento, nessa oração. Senhor, que
o Senhor fortaleça com o teu glorioso poder, Senhor, e cada um tenha grande resistência e paciência nos seus dias maus, porque os dias são maus e os dias, Pai, estão, Senhor eterno e santo, trazendo guerras, rumores de guerras. Nós sabemos as consequências de uma guerra e nós sabemos, Pai, que o mundo está, Senhor, se afunilando para cumprimento das suas profecias. Visite-nos, Senhor, visite o teu povo na terra, livre-os de todo mal. Alinha, meu Deus, os países que estão em guerra para a sua perfeita vontade e traga paz no coração dos homens. Conforte o coração daqueles que sofrem, estão enlutados e perderam tudo em suas vidas. Restitui-lhes tudo que o inimigo tirou-lhes, dê segunda chance aos que pecaram, estão arrependidos de verdade em seus corações. Ajude aos cansados, aos abatidos, aos que estão sem força para continuar. Abre portas e caminhos que tragam prosperidade em todas as áreas, ó Deus, da vida de toda pessoa que parou para ouvir, e por todos aqueles a quem estamos intercedendo, pela nossa nação. Senhor, enche a cada um de alegria, que sejam encontrados pelo seu Espírito Santo a sempre estarem dando graças a Ti por todo o bem e todo o cuidado que o Senhor tem tido a cada um de nós. E peço ainda, Senhor, se não for muito, que quando não soubermos como orar, como convém, por nós mesmos ou por alguém, ou até mesmo por alguma causa que a Tua igreja está precisando, que o Senhor trabalhe em nós exemplos de vida em nosso coração. Ó Senhor, exemplos de oração que possamos ter através da Sua santa palavra, por todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado através da sua vida e da minha vida também, amém? Eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, com teu poder, a tua força, manifeste a tua glória e prevaleça no ambiente onde você entrar ou sair. E que o nome dele seja louvado e santificado através de mim e de você. Amém? Até o próximo domingo, se Deus quiser, né? E Deus seja louvado.